Opa! Salve, combatentes da unidade, tudo bom com vocês? Eu sou o Dragon e vamos pro vídeo de hoje. Galera, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está causando uma certa polêmica entre os fãs da franquia Assassin's Creed. E, diga-se de passagem, eu concordo com parte do descontentamento deles. Mas vamos lá. O novo trailer de Assassin's Creed Shadow, já posso adiantar que a recepção não foi nada positiva, né? Como vocês me escutaram na introdução do vídeo. Então, a gente vai analisar aqui os verdadeiros não, né? Alguns dos motivos dessa reação negativa e vamos ter um QSO, vamos ter uma discussão a respeito disso e o que isso pode significar para o futuro da série. Primeiro a gente tem que entender um pouco do contexto histórico, né? De que passa no Japão feudal, em uma era rica em cultura, intriga política e, claro, muitos samurais, né? Por consequência disso, muitos fãs estavam ansiosos por um jogo ambientado nesse período, imaginando que um protagonista fosse ser um samurai ou até mesmo um ninja. E essas duas figuras, de samurais e ninjas, estão obviamente enraizados na cultura japonesa. Só que ao invés disso, nós temos um protagonista um tanto que controverso, né? Se eu não me engano, é o famigerado Yasuke. Acho que até lançou uma animação a respeito desse personagem. Eu só não me lembro aonde foi. E no caso, essa é a grande decepção, por assim dizer, né? A revelação do protagonista, ao invés de ser um personagem japonês, a Ubisoft decidiu por um protagonista não japonês, né? Ele se envolve, né, na história do Japão feudal de uma forma forçada e não muito natural. E essa escolha tem sido amplamente criticada pelos fãs por vários motivos. E é um pouco delicado falar a esse respeito, porque automaticamente vão se levantar bandeiras de tudo quanto é lado, né? Então, o intuito aqui com esse vídeo é passar um panorama geral, né? Eu vou deixar que a guerra fique aí nos comentários, beleza? E vocês dão a opinião de vocês. Como eu falei antes, eu concordo com parte do descontentamento dos fãs. Eu sou um homem negro, tá? E não concordo com a escolha do protagonista. Porque assim, vamos analisar o contexto histórico, né, do Japão feudal, daquela época, Oda Nobunaga. O Yasuke, beleza, ele existiu, mas ele não teve relevância nenhuma para aquele período, né, historicamente falando. Então, sinceramente, visando esse ponto, eu não vi necessidade nenhuma do protagonista ser o Yasuke. Isso leva ao ponto que nós vamos entrar agora com relação à reação dos fãs. As redes sociais elas estão em clima de guerra, verdade seja dita. Reddit, fóruns de jogos, Twitter, principalmente o Twitter, os jogadores eles estão expressando, né, a sua frustração. É claro que existem alguns comentários a esse respeito, né, com relação ao protagonista, comentários um tanto que desnecessários, né, demonstrando o que algumas pessoas realmente sentem com relação à proposta, né, de um lado muito negativo e triste da situação, né, infelizmente. Mas vamos visar a parte menos ruim dessa treta toda. Então, alguns comentários mais recentes estão incluindo falta de autenticidade, né? Os fãs eles sentem que a Ubisoft perdeu uma oportunidade de criar uma experiência autêntica e respeitosa com a história e a cultura do Japão. Como eu havia dito, o personagem sem relevância. A narrativa parece extremamente forçada, como se o personagem ocidental tivesse sido inserido sem uma real necessidade histórica. Existem poucos trechos históricos que descrevem as ações, a personalidade, a postura, a noções de honra e etc. que o Yasuke teve. E essa foi uma iniciativa para realmente atrair um público maior
e também levantar aquela bandeirinha da diversidade, não é verdade? E aí é que tá o problema, quando a representatividade ela é usada dessa forma. E falar também da desconexão cultural, né? Existe uma sensação de desconexão, como se a história não fosse genuína, mas uma visão ocidentalizada e superficial do Japão feudal. Um grande exemplo de como fazer isso de uma forma boa foi o jogo Ghost of Tsushima, né? Que houve muito barulho e inclusive reclamações a respeito de apropriação cultural. Só que quando o jogo foi pro Japão, os japoneses adoraram. Mas é aquilo, né, combatente? Toda guerra tem dois lados, e então eu acho que é justo, né, saber o ponto de vista da Ubisoft. Eu acredito que a empresa pode ter escolhido um protagonista não japonês para tornar o jogo mais acessível a uma audiência global, né? Se o contexto fosse outro, eu acredito que seria mais plausível, faria mais sentido, mas repetindo, nós estamos falando do Japão feudal. Então eles acreditaram, né, que um personagem estrangeiro poderia ser um ponto de entrada para novos jogadores, talvez. Isso é fazendo uma suposição, né? De repente, muito provavelmente não foi isso. Mas essa decisão parece ter sido subestimada, né, com relação ao desejo dos fãs realmente por uma representação autêntica da cultura, algo mais fiel, porque se a gente for comparar com outros títulos, eles conseguem captar a essência, né, de culturas específicas. Ghost of Tsushima é amplamente elogiado pela sua representação fiel do Japão feudal, né? E esse jogo ele foi desenvolvido por um estúdio do Ocidente, né? Ele conseguiu conquistar críticos e jogadores, levando em consideração sua autenticidade e o respeito pela cultura japonesa. A expectativa é que Assassin's Creed conseguisse trilhar o mesmo caminho, ou de repente até ter um desempenho melhor, porque vamos combinar que os jogos da Ubisoft têm uma penca de pontos bons, né? A ambientação deles, na maioria dos jogos, se não todos, né? Se me permite a audácia dizer isso, são impecáveis. A gente pode analisar por alguns trechos, né, do trailer que a ambientação ela realmente tá demais. Então, com base nisso tudo, quais podem ser as consequências com relação à escolha da Ubisoft para a franquia Assassin's Creed? Muito provavelmente é a confiança dos fãs, né? Vai ser difícil reconquistar. Levando em consideração também que a Ubisoft já não tá boa na praça com relação aos seus fãs já há um certo tempo. Então, se eles não conseguirem reajustar a abordagem, não só no Assassin's Creed Shadows, mas como os jogos subsequentes, eles podem enfrentar uma queda de vendas considerável. E eu espero que eles não se deixem levar por arrogância e continuar insistindo na mesma tecla. É muito importante que a empresa escute as críticas e tome medidas para realinhar suas decisões criativas, né, com as expectativas dos seus jogadores mais dedicados. E para finalizar essa resenha, combatente, é claro que a Ubisoft precisa repensar sua abordagem de Assassin's Creed Shadows. Embora eu acredite que seja um pouco tarde para fazer isso, porque os protagonistas eles já foram anunciados, o público não tá gostando, tem mais dislikes do que likes nos vídeos. Enfim, a franquia ela tem um legado muito impressionante de se explorar e manter o seu devido respeito com relação a culturas, né, e períodos históricos. E nós esperamos que a empresa possa ouvir os fãs e trazer uma experiência que honre verdadeiramente a rica história do Japão feudal. Mas, repetindo, acho que é um pouco tarde para isso. O jogo vai lançar em novembro agora. Levando em consideração tudo que que vos fala acabou de dissertar, gostaria de saber a sua opinião, combatente. O que você acha a respeito do trailer de Assassin's Creed Shadows, a proposta do jogo? Você tá contente com isso? Descontente? Comenta livremente aqui na parte de comentários, beleza? Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante, tranquilo? Um ponto, uma vírgula, o que você quiser. E se você é um recruta,
se inscreve aqui, beleza? Fique por dentro de todas as novidades do canal A Unidade. E é isso, galera. Eu sou o Dragon e vou ficando por aqui. Valeu! Ope!